Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Deus, Ele sabe o que faz. A gente fica preocupado, e agora, Deus? Aí Deus diz, não se preocupa não. Eu já era, antes de tudo. Amém? Versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava, confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó: Daniel já tinha o costume de se colocar de joelho nas dificuldades. Agora continua dizendo para ele assim, ó: qual é o seu nível de intimidade com Deus? Amém? Pode se assentar, que a irmã já orou pela minha vida. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? A Bíblia aqui está falando, narrando a história de Daniel, aonde Daniel estava sofrendo, meu pastor, um processo cativo. Porque vai para a sua casa, e ali dentro ele vai dobrar o joelho, ele vai orar, ele vai falar com Deus, como ele já tinha o costume de fazer. Para você entender melhor, Daniel, ele estava cativo. Daniel, ele foi levado preso com algumas pessoas, levado para longe da sua casa. Daniel não estava na sua cidade. Daniel não estava na sua própria casa onde nasceu. Daniel não estava perto dos teus amigos que cresceu junto com você. Daniel estava em uma terra diferente a qual ele cresceu e ele conviveu com os teus amigos. A Bíblia vai mostrar que depois desse tempo levado cativo, Daniel, ele é chamado por Deus para ser profeta. Daniel é o homem que ele tem visões tete a tete com Deus. Lá no capítulo 1 você vai entender mais esta história. Você vai ver que Daniel, ele passa pelos processos, e nessa situação Daniel poderia muito bem se corromper no meio daquele povo, porque ali havia outros deuses. Ali havia muitas coisas que levavam pessoas a se corromper. Aleluia. Mas nós vamos ver, ao invés de Daniel se corromper, ao invés de Daniel desistir do teu chamado, ao invés de Daniel se questionar por que do chamado e por que está passando por esse processo, nós vamos ver Daniel a cada dia se destacando. Ou seja, Deus permitiu a situação na vida de Daniel, e no meio da situação, Deus, ele vem destacando o homem que colocou para passar pelaquela provação. Agora eu venho entender que tudo aquilo que Daniel está vivendo, Deus está levando Daniel a lugares altos. Mas como diz aqui no versículo 10, Daniel já costumava descer. E como a irmã falou aqui no primeiro culto, quanto mais você desce, a sua raiz cresce. Mas não cresce para cima, cresce para baixo. A árvore cresce, mas antes de crescer a raiz está descendo. Daniel tinha o costume de, mesmo passar pela sua dificuldade, descer, buscar.
E quando você desce, quando você ora, quando você busca, você acaba tendo intimidade com Deus. E quanto mais intimidade você tem com Ele, mais Ele se aproxima de você. Quanto mais Deus se aproxima de você, pode ter certeza e convicção que Ele vai andar lado a lado contigo, se torna amigo íntimo. Intimidade. Mas para isso, Ele tem que descer. O chamado de Daniel era grande. No meio daquele povo tinha vários crentes, não tinha somente Daniel. No meio daquele povo tinha várias pessoas que conheciam o Deus vivo. Mas quando chegou lá, se corromperam. Mas quando chega lá, se afastou do Senhor. Mas ali tinha 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que se destaca na Bíblia Sagrada por não abandonar o Deus vivo no cenário a qual Deus permitiu que eles estivessem. Porque foi o próprio Deus que permitiu que toda aquela situação viesse a acontecer. Existem situações em nossas vidas que nós se preocupamos e perguntando: meu Deus, o porquê que tudo isso está acontecendo? E Deus, Ele vem permitindo acontecer, porque vai existir algo sobrenatural. E Ele vai mostrar que nesta situação que você está vivendo, Ele já havia preparado antes mesmo de lhe revelar. E aí, Daniel está passando por esse processo que ele acaba descobrindo um decreto. E esse decreto: não poderia homem algum orar ao seu Deus, falar com outros homens, a não ser com o próprio rei. Ele assina o decreto. Mas quando ele descobre sobre esse decreto, a Bíblia não vai ver Daniel desesperado. A Bíblia não vai mostrar que Daniel ele se achega a si mesmo, a sua carne, e diz assim: eu vou aproveitar a situação. Foi o próprio rei que decidiu 30 dias sem falar com meu Deus. Já estou no cativeiro mesmo, já estou nessa situação mesmo, então vou aproveitar. Mas a Bíblia vai mostrar que ele vai descer, ele vai buscar intimidade com Deus. Daniel, ele poderia muito bem, naquele momento, naquela situação, largar tudo, abandonar tudo e dizer: a culpa é do Senhor que permitiu tudo isso. Não oro mais, não busco mais, não desço mais. Mas ele busca intimidade. Quanto mais Daniel se destacava, mais invejosos se levantavam. E mesmo os invejosos se levantando, eu vou buscar intimidade. Se Daniel soubesse que um dia ele iria ser lançado na cova dos leões, aleluia, Daniel ele ia procurar buscar mais ainda do que ele buscava. Se Elenilson soubesse o que vem pela manhã, o cenário de confronto que Deus já preparou amanhã, Elenilson procurava buscar o nosso Deus como Daniel buscava. Ele procurava descer como Daniel descia. Daniel se torna amigo íntimo do próprio Deus, porque nós vimos ali Daniel nesse cenário, mesmo sendo lançado, mesmo ali sendo colocado dentro de uma cova, ele sair bem de dentro da cova, mesmo com os leões com fome, mesmo com o decreto feito, mesmo passando pelo vale da morte,
confiante de que Deus estava no controle. E Deus agiu ao favor de Daniel. Ou seja, decreto nenhum vai fazer com que você pare nesta situação. A atitude de homem não vai fazer com que você desista. Na situação a qual você está vivendo, mesmo que te lance na cova dos leões, o leão vai ter que jejuar, não vai abrir a boca ao teu favor, porque o próprio Deus vai entrar na cova e vai dizer: meu amigo, não se preocupa, porque eu cheguei e estou contigo. É Deus. Mas isso daí só vai acontecer a depender do nosso nível de intimidade. Porque mesmo Daniel na Babilônia, acontece que a Babilônia não estava em Daniel. Então isso me leva a entender que não é o cenário de guerra e de confronto que vai me fazer ir para longe do Senhor. Isso me leva a entender que não é a faculdade que vai me levar a ir para longe do Senhor. Isso me leva a entender que não é a rede social que vai me levar para longe do Senhor, e sim o meu nível de intimidade para com Ele. Porque se meu nível estiver lá embaixo, a Babilônia vai estar em mim. Aleluia. A rede social vai me corromper. A faculdade e o trabalho vai acabar me corrompendo, pastor. Mas se o meu nível de intimidade com Deus estiver lá em cima, enquanto eu desço, a minha oração sobe, a minha amizade com Deus se aconchega. Você pode estar sendo levado para a Babilônia. Na sua faculdade pode estar um tormento. No seu trabalho a tentação, mas tenha a convicção de que quando você estiver prestes a falhar, o Espírito Santo vai chegar e vai dizer: olha, não deixa. Tu foi levado até a Babilônia, mas por um propósito. E a Babilônia não vai te corromper. Quando eu me lembro de intimidade, eu lembro de Elias. Elias tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Elias foi o profeta que profetizou o fogo cair do céu, e o fogo caiu quando ele orou. Elias foi o profeta que, quando profetizou que não ia chover naquela terra, não choveu e acabou. Elias foi o profeta que fez Jezabel ficar alucinada, doida. Elias tinha intimidade com Deus. Mas chega um momento da vida de Elias que ele recebe a notícia de morte, porque Jezabel queria te matar. E o que acontece é que Elias foge. Elias vai passar pelo deserto. Não sei se o deserto que Elias passou é o mesmo deserto que você está passando hoje. Eu não sei se a dor que Elias sentiu era a mesma dor que você sente hoje nesse deserto. Elias acaba esquecendo o teu chamado. A Bíblia diz que mesmo num deserto, debaixo de sol quente, Luciana, havia ali um pé de zimbro preparado, sombra para Elias. Elias para debaixo daquele pé de zimbro, naquela sombra, e diz: Senhor, me mata, eu quero morrer. Talvez depressivo, pastor, estado de depressão. Mas será que Elias queria mesmo morrer? Porque ele queria morrer, não se jogou de um monte alto e se matou. Elias queria chamar a atenção de Deus naquela situação. Ou seja, meu amigo íntimo, passei por tudo isso, mas agora eu quero desistir. Eu sei do meu chamado, mas eu quero parar.
E quando ele fala isso, ele consegue chamar a atenção de Deus. Porque mesmo ele pensando em parar, mesmo ele pensando em morrer, a Bíblia diz que Deus traz provisão no meio do deserto para Elias. A primeira provisão foi o símbolo no meio do deserto. A segunda provisão, Deus ele manda um anjo até Elias. Vai lá. Elias quer se matar. Elias quer desistir. Anjo, leva lá no meio do deserto pão cozido na brasa. Leva lá no meio do deserto água na botija fresca. Mesmo ele querendo parar, eu não vou deixar sozinho nesse deserto. Um deserto não é para a morte de Elias. Mesmo ele querendo a morte, eu não vou deixar com que o ministério dele morra. Deus prepara a provisão. Tem pão, tem água no deserto, e Deus ele vai te alimentar nesse processo. A Bíblia diz que Elias está dormindo, acomodado. O anjo acorda e diz: Elias, levanta, come, bebe. Elias levanta, come, bebe, e ele volta a dormir novamente. Porque o deserto às vezes nos traz cansaço. O deserto às vezes nos faz pensar nos momentos de madrugada e dizer: Senhor, eu cansei. E só você e Deus vai entender o seu cansaço. Só você e Deus vai entender o que Ele tem feito na tua vida e aonde você chegou. As lutas que você enfrentou, a dificuldade que está passando, e os momentos que você grita que ninguém enxerga e ninguém ouve o seu grito, dizendo: Senhor, cansei, não quero mais. Elias volta a dormir, mas Deus envia novamente. Diga para ele, lembra para ele da caminhada, anjo. Elias está dormindo e o anjo toca dizendo: Elias, acorda, levanta, rapaz, come pão, bebe água, porque longa é a sua caminhada. Ou seja, Elias, ainda que você pense em desistir, ou até desistiu da tua caminhada, a tua caminhada não para aqui no meio do deserto. Longa é a tua caminhada, ainda tem muita coisa pela frente. Bebe, se alimenta. Talvez Deus está te levando ao deserto para te alimentar de uma forma diferenciada. Talvez Deus te leve ao deserto para te mostrar e falar coisas que ainda não falou. O deserto não é o teu fim, porque ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Mas isso daí mostra o nível de intimidade que Elias tinha com Deus. Mostra o nível de intimidade que Elias, ele buscava. Não vou parar. Eu não vou me corromper. Estou na Babilônia, mas eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Eu estou no meu trabalho, mas eu vou continuar fazendo. E mesmo que eu pense, o meu amigo vai vir me resgatar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que por Daniel, ele fazer aquilo que ele costumava fazer, que era descer, que era buscar 3 vezes ao dia. Aparece agora os homens para poder observar o que ele está fazendo. A Bíblia diz que aqueles moços encontram Daniel orando e vai agora fazer queixa ao rei. Por quê? Porque está fingindo o decreto que o rei tinha acabado de fazer. Isso me leva a entender que existem pessoas que não fazem o que você faz para ter intimidade com Deus,
mas não vai deixar, vai tentar de tudo para você não continuar fazendo. Eu não quero fazer, mas também ele não vai fazer. Porque sabe que o nível de intimidade que você tem com Deus, as portas vão se fechar, mas ele vai te alimentar na porta fechada. Porque ele sabe que o nível de intimidade que você tem com Deus, você vai se destacar, porque é o próprio Deus que vai fazer com que você se destaque. Porque ele sabe que o nível de intimidade que você tem com Deus, eita, a pandemia vai chegar, mas Deus vai abrir portas na pandemia para poder te abençoar. Daniel não pode ficar assim. Ele sabia um segredo de Daniel ser destacado. Ele sabia o segredo de Deus ser amigo de Daniel. O teu inimigo sabe o segredo. Aquelas pessoas que você menos imagina, sabe o seu segredo de ter intimidade com Deus. O próprio rei sabia o segredo de Daniel ser amigo de Deus. Existia um momento na nossa vida, quando a gente começou a fazer os nossos eventos, e era tanto confronto por a gente trabalhar servindo bebidas, era tantas coisas nos ouvidos que a gente ouvia, e Deus ele nos levava a tantos lugares. Minha esposa sempre falava: vigia, cuidado, porque o inimigo ele vai se levantar nos lugares que você coloca a planta dos seus pés. Certa feita, irmã Luciana, a gente foi trabalhar em um local que era um centro de candomblé. Essa moça chamou a gente para ir trabalhar. Eu levei alguns garçons, a gente foi trabalhar junto. E quando chegou lá, estava ali já tudo preparado para acontecer o culto, como eles dizem. E naquele momento ali, tudo preparado, tinha ali um músico tocando. A dona da festa, que era mãe de santo, ela chegou para mim, pastor, e disse assim, ó: você é crente, né? Eu falei: eu sou. Por favor, meu filho, pega ali o violão, canta uma música. Eu falei: mas vou cantar música cristã. Ela disse: canta música. Eu peguei o violão, mesmo sem saber tocar, não sei até hoje. Peguei o violão, comecei a dedilhar. Falei: agora vai sair o que daqui? E todo mundo olhando. Aí eu comecei a cantar assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu vou descer. Sabe o que acontece? Eu passei a entender depois que aquela mulher começou a aplaudir e observar: o menino é crente e veio trabalhar dentro de um candomblé. E ela aplaudiu. Eu falei: antes do culto dele começar, primeiro começou o culto de Jeová ali dentro. Churabacandarácia. Você está entendendo que o nível de intimidade que você tem com Deus, Deus vai te levar em lugares para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não vai ser somente dentro de sua casa, não. Vai ser lá no seu trabalho também. Churabacandarácia. Intimidade. Aí surge outro evento. Esse evento agora foi para um grupo de ciganos. Trabalhei lá. E nesse evento aí, essa mulher, a dona da festa, ela chegou para mim e falou assim: olha, vai ter outra festa, e essa festa vai ser barril dobrado. Vai ser um culto que a gente vai fazer com todos os ciganos da região, da Bahia. Vai vir gente de fora. Você aceita aí? Eu falei: aceito. Passei o valor, tudo certinho. Acabou que a gente foi para esse evento. Um grupo grande de garçom.
Meu sogro estava lá também. A gente começou a assar carne, lavar carne, eu não via ninguém ali vestido de cigano. E de repente a dona da festa, ela sai de dentro de um quarto. Ela disse: meu filho, tu veio mesmo? Eu falei: vim. Mas tu não é crente? Eu falei: sim. Ela: rapaz, eu falei que ia te contratar, mas eu não imaginava que você ia botar os seus pés aqui dentro. Eu falei assim: mas eu vim, estou aqui fazendo já o churrasco. Ela: então não tem nada não. Lá dentro das meninas lá de jejum o dia todo. Daqui a pouco vai sair, se prepara, porque o negócio vai pegar aqui dentro. Se você nunca viu, tu vai ver hoje. E quando sai, acontece um negócio que eu não vou falar aqui, meu irmão, mas o negócio era sério. Eu vi a garçom, meu sogro sabe, eu vi a garçom que não era crente, tremendo na base com a bandeja na mão. E eu dizia: fica em espírito, porque o negócio aqui vai pegar. E pegou. No final de tudo, o comandante de tudo lá chegou para mim e falou assim: ó, não se preocupa não, porque ninguém que está aqui vai mexer com vocês daí do outro lado. Alguém mexeu contigo, sogro? Não. A mulher teve que chamar outra vez. Eu acredito que naqueles momentos ela estava observando que mesmo você tendo um Deus maravilhoso, que tudo pode, ela observou que o nosso Deus te leva a lugares extraordinários que você nunca imaginou de colocar a planta dos teus pés. Ele quer te mostrar coisas novas. Tu acha que é só isso que Deus tem preparado para a tua vida? Não. Ele vai te levar a destacar em lugares diferentes. Não é só dentro da igreja, não. Não é só em lugares gospel, não. Vai ter pessoas que não conhecem a Cristo, vai passar a conhecer através do seu testemunho. Mas para isso, primeiro, intimidade. Desce. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o rei Dário, ele tinha tudo para, no momento que Daniel, ele passou por cima da ordem, ele tinha tudo para falar assim: joga Daniel, ele acabou, me desobedeceu, joga lá. Mas só que quando Daniel estava indo para a cova dos leões, foi o próprio rei que chegou para ele e disse assim: Daniel, se ligue, o Deus que tu busca continuamente, Ele vai te livrar. Veio da boca de uma pessoa que não andava como Daniel andava. Talvez você se preocupe e diz: meu Deus, usa o pastor Edson. Meu Deus, usa algum obreiro. Meu Deus, usa a Luciana. Abre o leque do céu, fala comigo. Mas Deus vai usar pessoas que você menos imagina nesta terra, para falar que o Deus do impossível, Ele vai estar com você. A intimidade que você busca de Deus no secreto, Deus, Ele está contigo no secreto. Mas quando tentam te humilhar, te colocar para baixo, no público, tentam te colocar dentro de uma cova, é o mesmo Deus que estava no secreto ouvindo a tua oração, que vai estar lá na cova com você. É o mesmo Deus que você pediu socorro, que vai trazer a providência nesse cenário que você está vivendo hoje. Ei, não acabou, não paralisou, você não vai morrer. Deus, Ele tem a providência para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas antes de produzir, está falando assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação é momentâneo, é passageiro, não vai ser eterno. O que vai ser eterno, que a Bíblia está dizendo aqui, ó, é o peso eterno
eterno de glória muito excelente na tua vida. Muitos podem até tentar paralisar, invejar, dizer que não vai conseguir. Tu até já chorou, as lágrimas derramaram, dizendo: eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Aí Deus te traz aqui nesta noite para dizer ao seu coração: minha filha, meu filho, é passageiro, porque lá vem história transformada por Deus. Vai chegar a tua hora, Ele vai agir ao teu favor. Os leões vão ter que jejuar. Quem se levantou contra a tua vida vai ter que enxergar que Deus, Ele age ao teu favor. Intimidade com Deus nos leva a fazer com que Ele abra o céu e manifeste a glória dEle em nossas vidas. Qual o teu nível de intimidade com Deus? Está baixo? Está alto? É o teu nível de intimidade que vai fazer com que você suporte essa momentânea tribulação que você está passando hoje. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade